isso aí, nós assistimos o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Que tem um nome péssimo. Exatamente, podia ter sido só parado no 2, entendeu? Mas é que nem foi nos Estados Unidos, né? Que é The Amazing Spider-Man 2. Exato. Não tem nada de Ameaça de Electro. Mas nós vamos falar sobre este filme sem spoilers depois da vinheta. E a gente vai colocar alguns spoilers também, só que só depois dos créditos. Então, quem quiser, fica aí até o final. Até já! Olha só, nós ainda não conversamos sobre o que a gente achou do filme, assim, entrando em detalhes. A gente só sabe mais ou menos o que o outro achou. E eu não sei se você reparou, Gabriel, que assim, gente, o filme começa mostrando um pouquinho do background dos pais do Peter Parker. Richard Parker. Isso, e a Mary Parker, como é que eles morreram. E tem algumas rimas, né, algumas coisinhas que eles colocam no começo do filme que são repetidas mais pra frente no filme. Por exemplo, o filme começa com um relógio e mostrando o quê? Que o tempo do Richard Parker tá acabando. E aí... Ah, e também tem uma coisa que eu achei tão bonitinha, e acho que isso teve a ver com o Mark Webb, porque toda vez que o Richard pegava e soltava a mão de alguém, significava que era uma despedida, que ele nunca mais ia ver essa pessoa. Eu não reparei isso. Eles focam na mão dele, segurando e soltando a mão do Peter, e depois isso acontece quando... antes da tragédia que separa o Richard da Mary também. Quando ela agora vai... que você comentou é verdade. Ele pega e faz assim. Tipo, uma bonitinho isso. Né? Mas teve algumas coisas que não tiveram nada a ver com o Mark Webb nesse filme, que deixaram muito chateado. Né? E inclusive, né, onde vai se repetir essa cena do relógio, não vou falar porque senão é spoiler, vai ficar pra depois. Mas sempre indica que o tempo tá acabando, que uma tragédia vai acontecer. Exato, na verdade o próprio filme, talvez ele tenha sido um pouco óbvio nos seus acontecimentos, porque... Principalmente pra quem lê os quadrinhos, né? Principalmente pra quem lê os quadrinhos, mas mesmo pra quem não leu, o filme dá muitas dicas do que vai ser o desfecho, em diálogos, em algumas coisas que mostram, entendeu? Daí você chega no final, você não fica surpreso. Não mesmo. Na verdade, assim, você não fica surpreso e você fica esperando que o final mude. Na verdade, entendeu? Perde o impacto. Perdeu muito o impacto. Assim, onde era realmente pra ficar triste, de acordo com a narrativa do filme, eu não fiquei. Mas eu acabei ficando depois, mas eu vou falar depois. Eu acabei ficando depois por motivos que eu nem sei se todo mundo vai se ligar também, mas uma coisa mais pessoal mesmo. Agora, uma coisa que a gente reparou desde o começo, que dá pra gente falar muito bem desse filme, é que o 3D que a Sony fez é do caralho. Sim, é incrível, tanto é que, 20 minutos de filme, eu até cochichei no vídeo dele, cara, Thor deveria ter aprendido a fazer 3D com o filme do Homem-Aranha. Demais. Porque, tá muito, muito bom. A gente sempre procura ver na melhor qualidade possível quando a gente vai fazer uma crítica pra poder falar, tipo, dos aspectos técnicos também. Então a gente viu em IMAX e em 3D no Cinépolis, que eu acho o melhor cinema de São Paulo. Sim. Até o momento. E, nossa, cara, tava muito, muito, muito bem feito. É de cair o queixo. Sim. Só se segurou porque eu tinha uma teia, assim, puxando. Mas porque nas cenas de batalha, principalmente, que o problema do Thor, do América... Desculpa, Thor não. Capitão América 2, é que nas cenas de batalha a câmera tremia, ficava muito estranho o 3D. No Homem-Aranha, eles usam muito recurso de bullet time, usam muito recurso de câmera lenta, então eles pegam e usam 3D no máximo nessa hora. Fica um efeito muito foda. Nossa, aquela luta do Capitão América no começo super podia ter sido em câmera lenta, né? Super. Não tinha necessidade de ficar... Mas assim, em termos visuais, o filme tá muito lindo. Muito lindo. Principalmente o Electro. Eu não sei se você reparou, Sim. mas tipo, aqueles raios dele tinha uns raios, tipo, meio muito azul bonito. com roxo, lilás. Muito Quando realista. ele solta e deixa um feixe, cara, fica muito, muito legal. Agora, uma coisa que eu reparei também, que depois o Gabriel deu risada, que isso eu já contei pra ele, é o efeito Superman, que é o efeito Dragon Ball Z também. Sim. Tipo assim, que falaram que no Superman destrói um monte de prédios pra salvar uma pessoa. Então, aqui no Homem-Aranha, o que eu percebi é o seguinte: o Homem-Aranha é o herói do pedestre, entendeu? Da pessoa que anda de ônibus. Se você tá de carro, o problema é seu, entendeu? Eu vi 3 carros capotarem e ele nem aí pra salvar um pedestre que tava lá na frente.
Assim, isso é bem no começo do filme, vocês provavelmente vão reparar se vocês assistirem. Eu achei muito legal também que o filme ele deu um certo efeito. Não é algo que todo mundo vai reparar, mas toda vez em que o sensor aranha dele começa a apitar, a música muda levemente e faz quase um toquezinho pra indicar que é o sensor dele. E nessa hora, principalmente que eles usam o bullet time pra, tipo, identificar tudo aquilo que o sensor dele tá reparando. Sim. Então você tem muito mais, até mais do que nas HQs, eu acho, entender como é que funciona esse sentido aranha dele. Que não é só, tipo, perigo, deixa eu fazer alguma coisa. Não, o sentido aranha dele, tipo, engloba muita coisa. É muito legal. Sim. Eles usaram muito um recurso que aparece logo no começo também, que é o pai da Gwen. Que assim, gente, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu entendi da narrativa, tá? O Peter Parker tá vivendo um conflito nesse filme. Ele finalmente tá começando a entender que a vida dele como Homem-Aranha acaba às vezes sobrepujando a vida pessoal dele. Tipo quando uma pessoa acha que a vida profissional tá tomando muito espaço da vida pessoal, não consegue mais sair, namorar, etc. E ele tá percebendo isso. Ele fala assim, putz, eu gostaria de dar mais atenção pra Gwen Stacy, minha namorada agora, mas ao mesmo tempo tem um prédio pegando fogo. Então, né, tem inclusive essa cena assim, né, que ele fica assim, pra onde eu vou? Sim. Né, mas ele tem que ser o Homem-Aranha porque ele é o Homem-Aranha. Mas aí, tipo, eu vou até dar uma paradinha nessa explicação da narrativa, porque a tia May, chega uma hora que ela vira pro Peter e fala assim, sabe qual seria a primeira coisa que seu tio falaria? E eles falam tudo, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Que é a frase que eles tentam escapar nesse reboot do Homem-Aranha. Mas, gente, não dá pra escapar. Entendeu? Quando ela fala isso, a primeira coisa que vem na cabeça é grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso provavelmente foi pensado. Foi pensado por todo mundo. Entendeu? Mas o que acontece é, quando você é o Homem-Aranha, você tem uma grande responsabilidade de salvar as pessoas que estão no prédio pegando fogo. E se a sua namorada tá lá esperando, ela vai ter que esperar um pouco mais. Exato. É que assim, ela também tem o próprio conflito, né? Então, o conflito dela é mais ou menos, é bem parecido, né, na verdade? Exato. Mas será que o meu namorado gosta mais de mim ou da atenção das pessoas de Nova York, dos cidadãos de Nova York? Mas se bem que ela é bastante madura até. Ela é bastante madura, então esse conflito acaba nem sendo bem um conflito, assim. Ela acaba se resolvendo bastante rápido e tomando uma decisão bastante rápido sobre o que fazer. A Gwen sempre foi muito mais madura do que a Mary Jane. Nossa. Bem mais. Tipo assim, gente, todo momento eu ficava assim, a Gwen é tão mais legal que a Mary Jane. Tão mais legal. Eu não quero a Mary Jane. Que, né, pelo que eu entendi, vai ser interpretada nos próximos filmes pela Shailene Woodley. A gente precisa ver isso. Não. Então, não é tão legal assim. Mas assim, o filme é bom? Não. Ele diverte. Mas é divertido. Ele é bem divertido. Entendeu? Pois é. É aquela coisa, gente, eu falei pro Gabriel na saída do filme. É um filme pipocão. Pra você assistir sem responsabilidade. Sem grandes responsabilidades. Porque, como não é um grande filme, ele não exige uma grande responsabilidade. Exato. Entendeu? Mas é um filme que, assim, se você estiver indo pra assistir cenas de ação legais, algumas cenas de comédia legais. Aproveitar um 3D do caralho. Comendo uma pipoca, entendeu? É o seu filme. É o seu filme. Assim, o filme é muito divertido, tem umas piadas boas, tem um tino de comédia que é bem legal. Mas assim, em termos de profundidade de história, em termos de desenvolvimento de personagem, não. O Peter tá muito bipolar nesse filme. Muito bipolar. Assim, é irritante o quanto bipolar ele tá. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Inclusive sobre isso. Que a gente não terminou de falar, mas ao invés de eles focarem no conflito do Peter Parker, que é só isso. Tipo, será que eu preciso ser mais aranha ou mais namorado? Não, eles colocam o pai da Gwen pra representar esse negócio pra ter mais um motivo pra ele se afastar da Gwen. E é desnecessário, entendeu? E é creepy também. É assustador. Tipo, imagina você tá lá com sua namorada, ou seu namorado. De repente você vê o pai dela. E de repente, tipo, o seu sogro olhando pra você assim. Com aquela cara de aprovação. Não. Com aquela cara de como se fosse o pai do Chris no Everybody Hates Chris.
Sabe, tipo, não, você não quer aquele cara olhando pra você quando você tá pegando sua namorada. Parece o Chandler no Friends. Sim. Tipo, imagina alguém contando essa história, falando assim, então, sabe quando você tá lá com sua namorada na cama e de repente vem o seu sogro na cabeça, mas aí você não pode parar e você tem que continuar, e aí é como se você estivesse fazendo sexo com o seu sogro? Então, parece que é tipo isso esse filme. É. Entendeu? Pesado. Awkward. Bem awkward. Bem awkward. Mas como eu tava falando, tipo, Peter tá bipolar. A Gwen Stacy é a única personagem que eu acho que se mantém no personagem mesmo, o desenvolvimento dela funciona. Sim. Entendeu? Ela Mas é daí, muito legal. Ela é muito legal. Daí você tem o Harry Osborn, que é outro bipolar que, Nossa, meu... cara, posso falar uma coisa? O Harry, tipo, é que assim, no Homem-Aranha 3, do antigo, você teve o Peter Parker emo. E agora a gente tem o Harry Osborn emo. Harry Osborn super emo. Inclusive, eu achei muito interessante o que eles fizeram com a narrativa do Harry. Sim. Porque assim, o Norman Osborn, o verdadeiro Duende Verde... Ele vive é bastante tempo, exato, faz parte ele é super da vida. importante. Só que a primeira cena que você vê ele é a cena de morte dele. Sim, ele já tá no leito de morte. Exatamente. Ele nunca chega a ser o Duende Verde. Ou, sei lá, vai saber o que vai acontecer depois. Não sei. Então, assim, toda a responsabilidade recai no Harry de fazer o papel que também era do Norman. E eu não sei se eu gostei muito disso. Porque eu acho que... Ficou meio farfetched, não ficou meio Muito farfetched. Ficou um pouco forçado. Ficou Bem tipo, forçado. como é que você sai do ponto A pro B, sabe, muito rapidamente, não teve um período de transição ali que explicasse. É tipo a passagem do Anakin pro Darth Vader no episódio 3. Exato. E eu não sei se vocês assistiram Kill Your Darlings, que é um filme com o Daniel Radcliffe e com Dan DeHaan, que é o ator que faz o Harry Osborn no Spider-Man, mas são praticamente os mesmos personagens, o Nossa. Harry e ele desse Eu filme. não assisti ainda. É muito bom, muito legal. Mas é praticamente o mesmo personagem, então eu não sei, fica estranho. E, sei lá, eu gostei muito da caracterização do Duende Verde. Eu acho que ele tá bem melhor do que no primeiro filme, do primeiro Homem-Aranha lá atrás. Sim. Outra coisa que eu ia falar é que, assim, eu não sei se forçaram a mão do Mark Webb pra ele fazer alguma coisa mais comercial zona, sei lá, por causa das reclamações do primeiro filme, mas eu achei que os diálogos ficaram HQ demais, entendeu? E quando é HQ demais, fica clichê. Então, porque, por exemplo, as falas do Rhino na HQ fazem sentido. Porque ele é um personagem muito canastrão e tal. No filme, principalmente quando você tá com uma visão um pouco mais realista das coisas, fica muito fora da realidade, fica um pouco distoante. Bem. E assim, as características principais do Mark Webb, pra quem não sabe, é o diretor, tá, gente? Que dirigiu 500 Dias com Ela, são as partes dos diálogos entre casal, o romance e tal. E pra mim isso foi o mais sem graça desse filme. Sim. Que passou mais batido. Entendeu? Eles podiam ter colocado qualquer outro diretor que teria feito o mesmo trabalho de bosta. Trabalho de bosta. A trilha sonora tá boa. A trilha sonora tá legal. Sonora. Mas aí outra coisa do Mark Webb, que o Mark Webb tem o costume de fazer o quê? Tipo assim, como se fossem clipes musicais bonitinhos dentro dos filmes. Nesse filme não teve espaço pra isso. Mesmo quando começava a tocar uma música, é um clipe muito sem graça, muito mais... Sim, mas assim, a musiquinha é legal, faz sentido com o que tá mostrando no filme. Então assim, na verdade, isso daí já vem do fato de que o Danilo tava esperando uma coisa que não entregaram. É mais não assim, que seja tipo, ruim. coisas que poderiam ter deixado o filme um pouco mais interessante, mas jogaram no lixo. Exatamente. Mas então, o que a gente falou, é um filme bom? Não, mas você vai se divertir pra caralho. Exatamente. E essa é a intenção. Eu vou dar nota 5 de 5? Não, eu vou dar nota 2. E você? Tem que dar nota? Fala, até 5. Tá, eu dou 3. Aí, ficou 2,5. Exato, ficou 2,5, mas assim, é muito divertido. A gente se divertiu. Se divertiu. Se divertiu. Se divertiu. Então assim, em termos É de que eu filme não gosto bom, de nota pagar- 3. Em termos de filme que me divertiu, nota 5. É que eu não gosto de pagar o ingresso de R$50 só pra me divertir. Mas é a vida. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais spoilers, depois dos créditos. Exatamente. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal, visite o nosso site. E se você vai ficar, até daqui a pouco. Bem-vindos a Spoiler Zone! Mataram a Gwen! Mataram a Gwen e ninguém se importou. E ninguém se importou. Pelo menos eu não vi nenhuma reação na sala de cinema, porque assim, todo mundo já tava esperando isso, principalmente quando eu vi o relógio, já falei assim, ih, já vai vir tragédia. Não, mas sabe ao momento em que eu soube? É. O discurso dela.
Ah, a hora também. a hora que ela tá falando, tipo, a gente tem que viver a nossa vida porque às vezes a gente falha e nunca se sabe como é que é o dia de amanhã porque a gente pode morrer a qualquer momento. Inclusive, Então, eles repetem o discurso Eles dela no repetem final o discurso. pra falar assim, ó, você é meio desmemoriado porque você é uma pessoa que tá assistindo o cinema comendo pipoca ao mesmo tempo. Então olha de novo o discurso Exato. dela. Foi nessa hora que eu falei, ixi, já era Gwen Stacy. Assim, vamos ser sinceros, eu já sabia que isso ia acontecer Também. por causa dos trailers. Eu já sabia porque porque assim, eu leio os quadrinhos, eu sabia que a Gwen Stacy ia morrer em algum a Gwen momento. Stacy ia morrer. E é isso. E não só isso, tipo, não só a gente já sabia pelos trailers e tudo mais, e isso é uma atenção de detalhes que eu achei legal. A roupa que ela tá usando quando ela morre no filme é igual a roupa que ela tá usando no HQ. Eu achei isso fantástico. Mas uma coisa engraçada é que quando o jet ski ali, o skate do Duende Verde escapa do pé dele, eu achei que fosse ali que ela fosse morrer. Eu falei, caramba, escapou, vai enfiar nela, ela vai morrer. Igual no quadrinho, mas não foi. Não, ela não morre assim no quadrinho. Morre. Não. Morre. Não. Morre. Não. No quadrinho, ela morre quando ela tá caindo e ele usa a teia e segura ela. No que ele segura ela, tipo, no filme ela bate no chão. É. Não deu tempo, só que não. No quadrinho, no que ele sobe ela quebra o pescoço por causa da inércia. Ela quebra o pescoço e morre. Não sei, eu tenho Sim. tenho uma imagem na internet que é ela com o negócio enfiado. Juro pra você que é assim que ela morre. Bem, mas não é muito diferente do que aconteceu no filme, que você falou. porque- no filme, na verdade, assim, ela morre por quê? Porque ela bate no chão mesmo. ela Ele consegue bate, puxar, por um milésimo de segundo, ela bate, assim. ele não tem o tempo certo de puxar ela. É, mas eu achei tão anticlimático, assim, foi uma morte tão, tipo, besta, sabe? Parece uma morte do George R.R. Martin, assim. Acontece. acho Assim, mas como a gente já teve todas essas dicas de que ela ia morrer, quando ela de fato morre, eu fiquei esperando, sabe, tipo, ela começar a respirar. No porque final eu ela fa- não morrer. Mas sabe o que acontece? Eu fiquei até torcendo, eu falei assim, espero que ele ressuscite ela, porque pelo menos eu não vou ser obrigado a conviver com a Mary Jane. Sabe? Ia ser muito mais legal. Porque assim, faz o terceiro filme com a Gwen Stacy também, que se dane a morte dela. Não precisa contar a morte dela. Mas aí não, eles resolveram ser mais fiéis ali e tal. Agora sabe A onde eu Emma chorei? teve muito o que dizer. Teve. Mas sabe onde que eu chorei no filme? Onde você chorou no filme? Eu chorei no filme depois, porque o Homem-Aranha fica desaparecido, aí ele fica muito tempo sem aparecer, e as pessoas ficam assim, onde será que está o Homem-Aranha? A cidade ficou com menos menininho? esperança. Aí aparece o Rhino, e aí o menininho pega e corre, e vai lá, na hora que ele vai colocar a máscara, eu... Aí eu chorei com o menininho, vou chorar de novo aqui. Mas eu achei tão fofa a cena do menininho, gente. Morri. Eu gostei bastante da história Acho que foi a deram acho que foi minha parte favorita do filme. Jura? Juro. Acho que foi a parte favorita do filme, esse final, assim. Gostei bastante da história que deram pro Electro. Eu achei que foi legal. condiz com o personagem. Sim. Tipo, ele é bem louco. Ele Eu só achei bem bizarro insano. uma coisa que eu esqueci de falar antes. Aquela parte, tipo, ele tá tomando choque, o choque faz o dente dele juntar. Você reparou isso? Não. Tem até um barulho que tá assim, aí ele abre a boca mostrando o dente separado e ele faz... Tum. Magnético é? Não, Sei lá. não tem nada a ver Eu não sei, eu não magnético, reparei né? nisso porque na hora que mostrou o dente, a única coisa que eu pensei foi tipo, nossa, tá brilhando pra caralho, hein? Eu não reparei se tava Faz um junto, não. clareamento da hora. hein? Então. Mas daí a parte que, assim, de desenvolvimento que eu não gostei tanto foi do Harry mesmo. Que uma hora ele tá bem, daí tem toda a história da doença. Beleza, que a doença deixa a pessoa meio louca e tudo mais, mas isso acontece muito... É de uma hora pra outra. Exato. Não é assim, tipo, uma pessoa tentando prevenir. É como se ele estivesse, tipo, pra morrer já, sabe? Bizarro. Mas assim, eu achei legal que é o veneno da aranha que deixa o Harry daquele jeito. Sim. Não é uma coisa qualquer, é o veneno da aranha. E, né, o aparecimento do Sexteto Sinistro. Os vilões do Homem-Aranha que se juntam pra destruir o Homem-Aranha. E fica muito claro no final do filme que o próximo filme vai ter o Sexteto Sinistro. É capaz de aqui se chamar O Espetacular O Espetacular Nossa, não sai aranha! Aranha! O Espetacular Homem-Aranha 3, O Sexteto Sinistro. É possível, a ameaça do Sexteto Sinistro. Que a gente já sabe que vai ter quem? Vai ter o Rhino, vai ter o Abutre, vai ter o Dr. Octopus, porque aparece, né, os negócios. Vai ter o Harry Osborn, o Duende Verde. Provavelmente vai ter o Lagarto, que ele foi abordado no final do último filme. E fica um sexto, que a gente não sabe quem é. Vai ser quem? Vai ser o Mistério? Vai ser o Mr. Fears mesmo?
a Gata Negra, o Caçador, o Raven. Porque aparece a Felicia. Então, não sabemos. Não sabemos. E assistam, deixem seus comentários. Nos falem o que você achou. Se for deixar spoiler, deixa bem grande no comentário. Spoiler. Porque assim, alguém que não leu, Exatamente. não viu, não vai ser spoilado por você. Tenha consciência disso, gente. Consciência. Entendeu? Comentário consciente. A gente vê aqui no Cabine Literário. E se você assistiu até aqui, escreva um comentário. A gente vai fazer isso com todo vídeo? Todo não, vídeo. não vai fazer não. Esse vídeo não vai ter isso. Deixa o que você quiser no comentário. Mas comenta aí de qualquer forma. Galera, um beijo e até a próxima.